Olá Brasil, olá literatos, estamos aqui em mais um episódio do Literacy Podcast. Toda semana eu, Caio Vitor e algum convidado falando de alguma obra literária. E nessa semana, trago aqui o Guto, professor de filosofia, primo da Renata, parceiro já do Literacy. E aí Guto, tudo certo? Opa, beleza, Caio. Obrigado pelo convite, cara. É um prazer falar sobre literatura, sobre filosofia. Já se apresenta aí pessoal de casa. Opa, eu sou o Guto, professor de filosofia. Eu tenho um canal no YouTube, no Instagram também, trabalho com filosofia, um canal chamado Portal da Filosofia. Espero que a gente possa falar sobre literatura, sobre pensamento, sobre filosofia. Vamos nessa. Gente, como vocês sabem, cada convidado escolhe uma peça, ou, olha eu dando spoiler, escolhe um livro, e o Guto selecionou O Alto da Compadecida de Ariano Suassuna. Guto, por que você escolheu essa peça teatral? Bom, primeiro que eu acho que literatura, de maneira geral, tem tudo a ver com filosofia. Segundo, porque quando eu era garoto, eu fui, naquela história do ensino médio, meio que obrigado a ler essa obra. Depois, de maneira inicial, não gostei muito da obra. Depois assisti o filme, aquele impacto que acho que foi na nossa geração, de assistir o filme, reli a obra, e aí sim foi algo impactante para mim. Gente, essa peça é uma peça dos anos 50, só que ela ficou conhecida nacionalmente com o filme, tá? Quem não viu, veja o filme, vale muito a pena. Nas partes que nós mais gostamos do livro, a gente vai colocar o áudio do filme, beleza? Mas enfim, antes de a gente falar do enredo do livro, vamos pensar um pouco em relação ao Ariano Suassuna. O Guto acabou de falar que tem uma pegada filosófica, a literatura tem essa pegada filosófica, só que esses autores, né, esse livro pertence à terceira geração modernista, são autores que têm ali uma preocupação mais com esse discurso filosófico do texto literário. Um texto mais reflexivo, uma pegada mais social. Então com a Clarice isso aparece bastante, com o João Cabral de Melo Neto também aparece muito. E com o Ariano Suassuna, gente, também. Esse livro, olha o título, Alto da Compadecida. Certamente vocês estão lembrando de alguma coisa que vocês viram num passado recente, distante, lá do ensino médio. Que sim, né, acho que todo mundo que já ouviu falar do Alto da Barca do Inferno, uma peça do Gil Vicente, lá do final da Idade Média, e que naquele momento o Gil Vicente trabalha com essas peças teatrais, esses autos, com o propósito de trazer aí enredos em que eram inspirados nos mistérios, milagres, moralidades, e também eu tinha tipos humanos, que esses tipos humanos representavam questões sociais, como deficiências morais, os vícios, os pecados e assim em diante, tá? Quando o Gil Vicente ele traz, né, esse alto da compadecida, né, esse alto da compaixão, né, compadecida, ele vai trazer para um contexto dele lá da Paraíba. O Ariano Suassuna já faleceu, tá, pessoal? Ele nasceu lá em 1927, se eu não me engano, mas ele traz esse livro, um pouco dessa peça comum da Idade Média, para o Brasil e traz um pouco desse folclore. Então, quando vocês leem o livro e vê o filme, né, o filme fica muito mais nítido isso, você percebe valores brasileiros, né, regionais muito presentes. E além de tudo, pessoal, estejam cientes, estão diante de uma peça que tem um cunho cômico muito interessante, tá? Ao mesmo tempo que ele trabalha com esse efeito moralizante, você tem esse efeito de ser um texto cômico. Então vocês vão ver que é uma linguagem leve, nada complexa, e que trabalha com questões sociais importantes e não deixa de provocar o riso, tá? Então, uma outra curiosidade também, para quem não está acostumado a ler peças teatrais, você vai se deparar com um texto diferente de uma narrativa comum, porque eu tenho as orientações de palco, de encenação, de atuação, eu tenho o nome dos personagens, enfim, então não se assustem. Mas, enfim, eu não sei se você teve essa dificuldade, Guto, no primeiro momento. Inicialmente tive dificuldade, depois que eu voltei a ler, aí passou. Entendi de uma maneira diferente. Com o filme também acho que fica legal, porque a gente acaba lendo e lembrando das cenas que são do filme. Até algumas vozes, sim, né, do Chicó e do João Grilo vêm muito nítidas da peça. Exato. Inclusive, pessoal, o Ariano Suassuna fala o seguinte, que essa peça vai trabalhar com dois personagens fundamentais, que é o João Grilo e o Chicó, e fala o seguinte, que os dois, né, juntos, João Grilo e Chicó, reproduzem a tradição circense de mostrar um palhaço espertalhão e um outro ingênuo, meio covarde. E aí vocês vão ver uma pegada de circo, então não só pela questão desses personagens, mas também o jeito que acontece todo o enredo. É legal observar também, no enredo que a gente vai contar, que tanto o João Grilo quanto o Chicó, eles não têm
cenas separados, salvo quando um morre, só que ele tá ali no palco ainda. Então, como se o efeito desse círculo se concretizasse com a presença dos dois. Eu particularmente lembrei do Don Quixote, porque eu tenho o Sancho Panza e o Don Quixote, então que um é mais bobo, o outro é mais louco, enfim, lembrei um pouco dessa relação, que é uma amizade muito bonita, verdadeira, e vamos descobrir um pouco essa história. Gente, eu falo ou você fala a história? Vai na sua. Tá, beleza. Aqui então. daí, quando eu ver, eu vou complementando. Fechou então. Gente, a história em si vai ser esses dois personagens, o João Grilo e o Chicó, certamente são os principais. O João Grilo é um cara muito mais esperto, então atenha-se a isso. Ele é especial, ele vai colocar o Chicó em algumas situações, e a obra começa quando eles estão pedindo para o padre João fazer, ou melhor, benzer um cachorro que morreu, tá? Então a dona estava pedindo para que ele fosse abençoado, e o padre se recusa logo de cara, ele acha isso daí um absurdo, né? Só que o João Grilo vai falar o seguinte, que esse cachorro que morreu é do coronel Antônio Moraes. A partir desse momento, o padre recua, muda o seu discurso e fala, vou benzer, tá? Só que no momento ele vai descobrir que esse cachorro não era do coronel, ele fica pé da vida, e aí novamente vem o João Grilo e fala o seguinte, né? Uma outra mentira, cheio de mentirinhas do João Grilo, né? Que esse cachorro tinha deixado um testamento para a igreja. Então o padre já muda o comportamento. Posteriormente, o bispo vai descobrir sobre esse fato. O bispo fica pé da vida também, só quando descobre que existe um testamento, muda-se o comportamento desses personagens. A gente discute um pouco sobre eles mais pro final. Esse coronel, gente, é uma espécie de um representante aí das velhas oligarquias nordestinas, vamos dizer assim. O cara que mandava um pouco de tudo, tá? Em outras palavras. E aqui, depois eu tenho o padeiro e a mulher, que vão ser personagens bem peculiares, porque eu tenho a questão não só do trabalho que eles abusam dos seus empregados, ou seja, são opressores, né? Eu tenho a questão do adultério. Então é um tema que já apareceu na literatura lá com Machado de Assis, né, no final do século XIX. E aqui vem também essa questão do adultério, mas vem de um modo muito mais cômico, mais descontraído. E por fim, a gente se depara com o Severino. Gente, Severino é um cangaceiro, né? Vai até falar o termo de cabra da peste. E que o seu bando vai invadir a região onde eles estão. Eles vão acabar pegando o sacristão, o João Grilo, o Chicó, o padeiro, a mulher. Vão exigir dinheiro deles. E aí vão sair atirando em todos. Quando chega na vez do João Grilo e do Chicó, o João Grilo, mais uma mentirinha, ele vai contar. Dessa vez ele vai contar agora a mentirinha da gaita. Que ele vai falar o seguinte, que se ele tocar uma música com aquela gaita, ele consegue trazer a pessoa de volta à vida, a pessoa que morreu. E ele faz isso, ele acaba dando uma falsa facada no Chicó, na verdade uma bolsa de sangue ali. O Chicó entende a mentira, finge a sua morte, e aí o João Grilo vai lá e começa a cantar novamente. Como são pessoas leigas, né, acreditar numa gaita que traz um morto à vida. Então, o que acontece é que o Severino acaba recebendo um tiro, morre, e aí o seu capanga pede pro João Grilo tocar a gaita, ele toca e nada acontece. E aí eles saem correndo, só que o capanga vai lá, dá um tiro, e nesse momento quem morre é o João Grilo. A gente pode falar que nesse momento a peça ela muda agora de cenário, né? Então tinha um cenário terrestre, agora a gente vai para um cenário mais celestial, que é o momento do julgamento e que lembra muito, pessoal, o Alto da Barca do Inferno. O Alto da Barca do Inferno, lá do Gil Vicente, é uma peça que se volta para o julgamento das pessoas após a morte e que todo mundo quer ir para o céu, só que, na verdade, todo mundo tem seus pecados, só que as pessoas não reconhecem seus pecados. E naquele momento, lá do Gil Vicente, apenas o parvo, que é o bobo da corte, e os 4 cavaleiros são salvos, né? Entram na barca do anjo. Aqui, nesse momento, eles chegam e todos vão para o inferno, né? E aí, lá naquele momento do julgamento, eu tenho um Cristo, que vai ser um Cristo negro, né? O Manuel. O demônio, que inclusive lá vai aparecer como um encourado. E todos iam para o inferno. Até que João Grilo pede compaixão. Olha o título, gente, Alto da Compadecida. E nesse momento, então, eu vou ter Compadecida
argumentando com Manuel, que é o Cristo Negro, para que eles não vão para o inferno. E aí, com a sua argumentação, que a gente vai até falar depois um pouco sobre essa argumentação que ele usa, eles são perdoados. E quando o João Grilo volta à Terra, nesse momento o Chicó já estava enterrando ele. É uma cena até engraçada porque ele acorda, né? O filme é muito boa essa cena no filme. O Chicó fica muito feliz com essa volta à vida do João Grilo, só que deu merda. E por que isso? Porque ele tinha uma grana, e a grana que tinha ficado com o Chicó prometeu a compadecida, a Nossa Senhora, que caso o João Grilo voltasse à vida, ele ia doar esse dinheiro para a igreja. E assim acaba a peça. É uma muito boa a peça, né, Guto? Muito boa, muito boa, muito boa. Tem uma cena que me marca muito com relação a cachorra do padeiro e da esposa, que ela fica doente porque ela come a comida do Chicó e do João Grilo, que eles tinham separado para ele. E isso revela na peça um caráter de como os seres humanos são tratados abaixo do cachorro por aquela família, por aquele casal que é extremamente moralista, que vive numa estrutura da igreja, mas de fachada, né? A gente vê que é tudo muito aparência ali, né? Inclusive a questão da traição aparece de maneira cômica também na peça, com a esposa traindo o padeiro lá, né? O falso moralismo, né, que vai ficar muito claro ali. Na verdade, gente, na peça tem várias coisas que a gente pode pontuar, que aparece. Eu acho que a gente pode começar um pouco falando dos personagens, João Grilo e o Chicó, que eu acho que você curtiu pra caramba, né? A gente comentou um pouco sobre isso nos bastidores. Que, como eu já falei pra vocês, me lembro bastante o Dom Quixote. Eles têm uma cumplicidade muito bonita ali e que é como se eles não fossem capazes de viver um sem o outro, né? E a malícia que o Chicó não tem, o João Grilo dá, e a humanidade que às vezes e a humanidade que o João Grilo não tem, o Chicó acaba dando. Eu falei certo, né? Eu acho que o tema da amizade, eu acho que é um dos grandes temas que eu vejo no livro. Por quê? Porque se a gente pensar que o tema da amizade é um tema da filosofia, desde o Aristóteles, por exemplo, a gente tem algumas definições e algumas pistas daquilo que é amizade. E eles arrumam a amizade deles porque eles estão numa mesma condição. O Aristóteles ele tinha a ideia de que a amizade ocorre entre os iguais e não entre os desiguais. E o Chicó e o João Grilo, muito embora eles sejam diferentes nas suas individualidades, eles estão numa condição de miséria e de pobreza, que é uma condição social, que é uma denúncia também do livro, que é uma condição de igualdade deles ali. Então eles dois estão lutando pela vida. Uma coisa que eu acho que é apresentada no livro que é muito interessante, não sei se isso é correto, a nível conceitual, mas é muito legal que me parece que eles fazem tudo aquilo que eles fazem, aquela volta toda que eles dão para sobreviver. Sim, inclusive assim, essas mentirinhas, né, por questões mínimas, né, por uma questão de sobrevivência, não porque eles são duas pessoas de mau caráter. A Compadecida chega a dizer isso, né? Sim. No julgamento lá, quando ele tá diante, tipo assim, entre o céu, o inferno e o purgatório, ela diz, ele, assim como tantos outros, era uma personagem, era uma pessoa ali que estava buscando a sobrevivência. Então, eu acho que esse tema da amizade e essa cumplicidade, esse par, esse diálogo entre os dois é muito fundamental para a obra, para a peça, muito legal. Cara, e são os que mais propõem cenas cômicas ao longo da peça. Então, tem aquele... Gente, o Chicó e o João Grilo cheio de mentiras, né? Como eu acabei de falar. Então, tem um momento lá que ele vai falar sobre... o gato que descome dinheiro, né? O gato ou o cachorro? Acho que é o gato, não lembro agora. Não sei se é o gato. É o gato que descome dinheiro. Tem essas mentirinhas que eles vão contando pra pegar dinheiro de um e do outro. E eles acabam entrando num problema gigantesco. E ao mesmo tempo que eles vão contando essas mentirinhas, e que eu não acho que são pessoas de má índole, eu acho legal a gente pensar que são pessoas simples, que representam tipos sociais daquela região naquele período, né? Em que eu tenho uma seca ali como plano de fundo, que embora não seja tão descrito assim, mas você imagina pela essa oralidade que ele traz ali do interior do Nordeste, da Paraíba, enfim, de alguma região do Nordeste. E ao mesmo tempo, personagens bem atrelados à questão cultural. Então vocês vão ver a variação linguística e vocês vão ver também representações como o Padre Cícero que aparece, que é um santo daquela região.
tá? Que é uma representação desse misticismo que eles têm ali, né? E que é muito forte naquela região, Muito cara. forte. Quem conhece aí Jorge Amado, nossa, parece muito esse sincretismo religioso que lá é aceito e aqui, né? Vamos dizer, mas no sul parece que existe um preconceito maior. A pessoa critica a Umbanda, mas pula 7 ondinhas, né? Mas enfim. E é engraçado como o Padim Cício, ele é uma figura também importante, porque quando o Chico e João Grilo eles enganam o Severino, eles enganam por essa via da crença, por essa via da simplicidade que eles têm, né? Por essa questão cultural muito forte de, nossa, ele fica, né, vislumbrado da possibilidade de encontrar com o Padim Cício lá e tal, e ele fala, ó, se for por isso, Exatamente, vamos lá. pessoal. Nem falei dessa cena, mas vamos explicar pra vocês. No momento que o Severino, né, é enganado com a gaita, o Chicó fala o seguinte, que ele voltou, né, e da morte, voltou pra vida, e que o padre Cícero queria falar com, com o Severino. E o Severino fica, nossa, né, uma honra. Me dá um tiro logo, me mata. O Chicó fala assim, ó, ele falou, ó, dê essa gaita pra Severino pra tocar lá, e é isso aí, né? O que eu acho engraçado, cara, porque eu acho que eles chegam a acreditar na mentira que eles estão elaborando, Perfeito. sabe? Perfeitamente. Mas enfim, eu acho legal a gente também pensar, já que falamos aí em relação ao padre, a igreja como que aparece aqui, né? É uma igreja corrupta. E eu acho que tem uma questão aí de um moralismo, mas de um falso moralismo, né? Porque assim, a gente fica, eu não sei você, mas eu fico inclinado a não achar também que o Chico e o João Grilo são um mau caráter. Muito embora eles ajam de maneira incorreta. Se a gente pensar, se a gente for... Não conceito de ética. Exato. Então eles mentem. Mas a gente diz, bom, mas eles estão mentindo para sobrevivência. No caso da igreja, que é uma igreja que se beneficia, né, da questão do dinheiro, de lucrar com o Major Antônio Moraes. Então, quando o padre e o bispo, se eu não me engano, eles descobrem que não é qualquer cachorro, é a cachorra do Major Antônio Moraes, aí eles dizem, não, bom, peraí, agora nós vamos... A gente benze, né? Dá pra benzer e dá pra fazer, inclusive, a sepultura lá, né? Fazer É verdade. a missa de De enterro. Então é muito interessante isso, assim, o quanto que também na obra existe uma denúncia à questão dos valores da igreja, né? O quanto que a igreja usa esses valores morais para... E é legal, cara, porque isso já aparecia na literatura desde o Gil Vicente e vai se repetindo, né? Machado já fez muito isso também, mas enfim. Então, ao mesmo tempo que é uma peça que está provocando um riso, ela está criticando ali, né, questões da sociedade. A gente já falou do padeiro e da sua mulher, que vai representar essa exploração do ser humano, do homem, e a questão do adultério, né, especialmente com a figura da mulher, o que não é tão comum na literatura. Então a gente fala de adultério, é muito comum assim, ter um homem. Parece que as pessoas se chocam quando fala que a mulher traiu o cara, né? Existe ainda um pouco desses... Só o homem que pode trair, só um homem que... Ok, né? E também eu tenho, acho que a parte mais interessante de tudo isso é a parte religiosa. É um livro, inclusive, gente, que ele vai trabalhar muito com essa questão do próprio misticismo daquela região, quando eu tenho um livro em 2 planos. Um plano terrestre e um plano... Não sei se pode chamar de celestial, enfim, um plano do julgamento, mas que não é o terrestre. Que aí eu vou ter, então, o Manuel, que é o Cristo Negro. Eu acho essa sacada muito massa, porque É uma crítica... quebra essa visão de Cristo, né? Que nós temos aí espalhada. Para todos nós, né? Nós somos acostumados a ver, né, uma figura, né? Ter essa simbologia do Cristo branco, né? Quando ele se apresenta lá, todo mundo, né? Inclusive o João Grilo, né? Ele olha e fala, nossa, mas estranho, né? Não sabia que você era... Negro. Eu acho que ele usa um termo meio... Não sabia que você era queimadinho assim e tal. Quer dizer, ele tá revelando ali um certo preconceito que existe em todos nós, né? Com relação a esse Cristo, né? E eu acho legal também, cara, porque quando ele traz essa imagem do Cristo Negro, ao mesmo tempo ele resgata um pouco daqueles valores novamente, né? Em que o sincretismo religioso ali é comum, respeitável, tolerável e que é marca da nossa cultura. Exatamente, também, né? Então ele quebra um pouco desse Cristo Negro. E depois eu tenho a imagem da Compadecida, e que aí vai representar compaixão na história, vai funcionar como uma mediadora, né? Vai fazer o diálogo entre João Grilo e o Encorado, que na verdade o Encorado estava junto com o demônio, né? Eles estavam julgando naquele momento.
E eu acho legal a gente pensar que a Compadecida, ela é uma mulher e ela vai ter um poder de persuasão muito forte. Então acho que se a gente pensar um pouco nas figuras femininas, ela traz um discurso ali muito potente de defesa do Chicó, que são fragmentos que a gente até gostou. O Chicó também se posiciona, mas eu acho que a fala dela ali, eu acho que é uma fala mais bonita. É o final da fala dela em que ela diz, ó... Mais um de nós, né? Isso, e vem à mente, não só pelo filme, né? Mas pela fala da condição daquele povo. Eu acho que é o momento do livro que é triste. O momento da peça que você não consegue dar risada, Exato. gente. Você chora. Porque todas as críticas, seja lá do adultério, da cachorra, da igreja, sempre tem um cômico. É como você disse. Nesse momento eu acho que não. Acho que ele faz uma pausa ali, talvez uma pausa dramática para dizer assim, ó, agora é hora de falar muito sério e não tem como fazer brincadeira disso. Em que ela diz, ó, a condição deles, do Chicó e do João Grilo, é uma condição de necessidade de sobrevivência. É o modo como eles encontraram, certo ou errado, de sobreviver a uma condição. E que quando o escritor traz uma peça com essa pegada, joga um questionamento para a pessoa que está assistindo, que está lendo, né? Qual julgamento você faria? Porque a gente julga de fora, né? Então, se você analisar a primeira parte do livro, o João Grilo e o Chicó, você vai falar que são dois mau caráter, não prestam, estão causando terror. Só que aí depois eu venho a Compadecida, que parece que traz um panorama da realidade, né? E que é uma realidade que, embora exista um certo discurso de que é uma realidade local, regional, não, na verdade são tipos sociais que você encontra em Londrina, São Paulo, Rio de Janeiro, o mesmo comportamento de pessoas que fazem não porque elas são assim, mas por uma questão de necessidade, né? Tem uma coisa que eu acho que é assim, quando ela faz essa denúncia, a Compadecida, né? Esse discurso de compaixão, ela traz a ordem celestial para a ordem terrena, dizendo basicamente o seguinte, ó, tem pessoas que estão sob essa condição. E aí eu acho que ela joga no nosso colo uma questão moral que é como que nós conseguimos diariamente lidar com as pessoas que estão próximas a nós, que são Chicós e João Grilos, que estão nessa condição aí. Como é que a gente lida com esses indivíduos, com essas pessoas, como que a gente tem lidado com isso? E é o que você disse, Caio. A gente acha que é uma condição muito longe da gente. Distante. Nós que estamos aqui em Londrina, é uma condição muito próxima da gente, basta a gente olhar em determinados bairros. Sim. Enfim, é isso. Gente, é um livro que vale muito a pena. E... Goto, qual que é a parte que você mais gostou do livro? Acabou-se o grilo mais inteligente do mundo. Cumpriu sua sentença. Encontrou-se com o único mal irremediável. Aquilo que é a marca de nosso estranho destino sobre a Terra. Aquele fato sem explicação. Que iguala tudo que é vivo num só rebanho de condenados. Porque tudo que é vivo morre. Caio, esse fragmento pra mim, cara, é muito legal porque, primeiro, por muito tempo na história da filosofia, os pensadores, eles admitiram que nós, seres humanos, somos diferentes porque nós somos racionais. E o que o Ariano Suassuna faz nessa peça, nesse livro, é muito interessante porque ele mostra que talvez a nossa marca distintiva é a consciência da morte. É óbvio que nesse fragmento ele diz que todos os seres que são vivos vão morrer. Sim. Mas nós, seres humanos, que temos a consciência da morte. Nós que tememos a morte. E isso faz da nossa vida alguma coisa completamente diferente dos outros animais. Isso para mim, eu sei que isso talvez não seja uma coisa mais cobrada, a nível de vestibulares e tudo mais. Mas para mim tem dois temas assim que são muito emblemáticos nessa obra. Além de tudo aquilo que a gente já disse. Que é o tema da amizade e é o tema da morte. Então a presença do tema da morte é muito legal. E aqui, nesse fragmento, o Ariano Suassuna ele diz uma outra coisa também. Não importa se você for cachorro, se você for Major Antônio Moraes, Chicó, João Grilo, Padeiro, todo mundo
infalivelmente vai morrer. Nós somos seres condenados ao mesmo rebanho de criaturas que estão fadadas a morrer. Isso pra mim, cara, eu acho fantástico, assim, pra mim é o coração do livro. Quando eu li, eu fiquei muito impactado. Gente, pra mim a parte mais potente, não a parte mais potente, mas um discurso que me toca bastante e me deixa bem sensibilizado, é quando João Grilo, né, ele já foi condenado, vai pro inferno, morre, ele clama, na verdade, pela compadecida. Escutem aí. Ah, você pensa que eu me entreguei? Pode ser que eu vá, mas não é assim não. Eu vou apelar. Pra quem, João? Você mesmo ouviu Nosso Senhor dizer que a situação está difícil. Espere. Com quem você vai se pegar, João? Eu vou pedir pra alguém que está mais perto de nós. Por gente que é gente mesmo. É algum santo? O senhor não repare não, mas de besta só tem a cara. Meu trunfo é maior que qualquer santo. Quem é? Valha-me Nossa Senhora, Mãe de Deus de Nazaré, a vaca mansa dá leite, a braba dá quando quer, a mansa dá sossegada, a braba levanta o pé. Já fui barco, fui navio, agora sou escalé. Já fui menino, fui homem, só me falta ser mulher. Valha-me Nossa Senhora, Mãe de Deus de Nazaré. Lá vem a compadecida. Mulher em todo se mete. Gente, na verdade eu gosto desse fragmento porque quando ele invoca a compadecida, e ele coloca, né, Mãe de Deus de Nazaré, e todo desesperado, eu fico imaginando assim, quem são as compadecidas hoje? Se eu não pensar numa questão religiosa, né? A imagem aqui que eu venho é uma mãe, e uma mãe que tenta, né, salvar um filho, e todo esse discurso que ela usa para salvar e defender não só o João Grilo, mas os demais também. Então, quando eu penso nesse fragmento, me vem a imagem de mães que vêm para defender o filho, para intermediar esse discurso, enfim, mediadoras. E assim, não sei porquê, mas me lembra muito o discurso da minha mãe, de alguma forma. E sempre acreditando que é possível, né? Melhorar, ser melhor. Uma redenção, uma salvação, uma... Então, é o fragmento que mais me toca. Guto, pra fechar, cara, por que esse livro ele é urgente? Bom, primeira coisa, eu acho que de fato é denúncia social, sabe? Uma segunda coisa que eu acho super interessante nesse livro é o caráter cômico do livro com problemas. Então, pra mim, esse livro é uma lição quase que de vida, muito cuidado, mas é uma lição quase que de vida, de o quanto que a gente pode levar as coisas de uma maneira mais leve. Porque, embora seja um livro pesado, ele é leve. Sim. Embora ele trate de temas pesados, como a questão do adultério, a questão do falso moralismo, a questão da morte, a questão da salvação, mas ele é um livro que consegue tratar. O próprio Ariano Suassuna, nas entrevistas dele, ele tinha esse caráter cômico em muitas entrevistas e palestras que ele dava. Então, eu acho que esse é um livro fantástico pra gente pensar hoje ainda o quanto que a gente pode rir dessa coisa, não trabalhando ela de uma maneira desprezível, sim, mas denunciando essa coisa de uma maneira cômica. Acho que isso é um traço do brasileiro, né? Acho que o brasileiro tem muito disso, de conseguir rir da situação que a gente tá. Fazendo memes, né, cara? Porque hoje os memes ganham o Instagram. Eu acho que mais do que isso, cara, eu acho que é uma peça que ela mexe com o nosso inconsciente e nos faz questionar o quem somos e por que estamos aqui, sabe? Então, acho que é uma peça que traz questionamentos de diante da situação, o que eu faço? Quem sou eu para julgar o outro, né? E o fato do julgar também eu acho muito importante olhar nessa peça, porque nem sempre quando você julga, existe uma pessoa mediando para você conhecer o outro lado da pessoa. Então acho que o Chicó representa aí esses dois lados da moeda que a gente tem que tomar cuidado e conhecê-lo, tá? Mas eu acho que era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Acompanhe aí o canal do Literacy Podcast. Espero vê-lo aí num outro episódio. E até semana que vem, gente. Valeu, galera. Falou. Até mais.